Colegas, vamos enfrentar os dispositivos, os artigos da Lei de Improbidade, a famosa LIA, L-I-A, Lei de Improbidade Administrativa. Nós temos aqui no artigo 1º, eu vou mostrar para vocês, um caput, a cabeça dele, e o parágrafo 1º, né? Se fosse mostrar de uma forma mais clara para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui aquele estilão Word, né, que a gente fala. Não, acho que eu nem coloquei, nem precisa. Ó, vem para cá. Nem precisa, o pessoal já quebrou para vocês bonitinho, olha aqui, ó. Os atos de improbidade, você tem, desculpa, eu ia falando, você tem o caput e o parágrafo único. Você vai ver que ninguém escapa. Então, portanto, nas disposições gerais, e que muitas questões saem de lá, tem alguns pontos que nós temos de nos valer de conteúdo doutrinário e jurisprudencial. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente, qualquer, servidor ou não servidor. Acabamos de observar que não é só servidor que comete improbidade, meter a mão no erário, dar um prejuízo ao patrimônio público. Calma. Sozinho, o não servidor pode cometer improbidade? Não. Mas calma lá. Sozinho não, só agindo em conjunto. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração, direta, indireta e fundacional. Então vem de União, Estado, Federal, Município, Sociedade de Economia Mista, Autarquia, Fundação, todo mundo. Ok. De qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, Município, Território, conceito elástico ao extremo. Né? O conceito subjetivo aqui de funcionário é maior do que lá no Código Penal, quando você viu. Considera-se funcionário público por efeitos penais, do 327 do Código Penal, que é maior. União, Estado, Distrito Federal, Município, Território, empresa incorporada ao patrimônio público. Vocês vão ver que a doutrina critica esse termo. Se ela é incorporada, ela já é do patrimônio público, mas enfim. Ou de entidade para cuja criação ou custeio, uma entidade para cuja criação ou o custeio, o erário, o patrimônio público, concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos todos esses na forma da lei de improbidade. Aí vem a sua pergunta, professor, só falou se tiver mais de 50? Calma. Calma por quê? Porque você vai ver o parágrafo único, que tecnicamente você não vai ter todos os efeitos da lei, mas a questão patrimonial aqui incide. Veja, estão também sujeitos à penalidade desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício, de órgão, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% da receita anual. Já vamos falar. Só que tem uma coisa, nesses casos em que a participação do dinheiro público é menor aqui, né, de 50%, é óbvio que a limitação aqui vai ser, a repercussão vai sobre aquilo que contribui os cofres públicos. Mais ou menos assim. Você imagina, no primeiro caso, né, eu estou falando de quê? De uma pessoa de direito privado. Aí não tem jeito, né, gente? Quem foi lesado é pessoa jurídica de direito privado. Não tem nada de improbidade aqui. Né? Aqui é totalmente público. Totalmente privado. Agora, você imagina, por exemplo, onde o privado representa, olha aqui, ó. O privado representa 25%. Legal. Cai na regra do menos de 50%. Que desculpa, menos de 50% não. Mais de 50% é público. Beleza. Então, no exemplo 2, 75% é público e o restante é privado. Tá bom. Agora imagina o contrário.
onde você tem o maior iniciativa, ó, privada e 25 público. Ora, nesse caso, onde tem uma pequena participação, não vai responder. Não, responde. Mas nesse caso, a sanção patrimonial vai se limitar lá à repercussão do ilícito sobre a contribuição. Então, por exemplo, imagina que o capital aqui seja 500 mil em todas elas, né? 500k em todas elas. Você concorda comigo? 1 milhão, para ficar fácil aqui, ó, 1 milhão. 10 milhões, não importa. 25%, por exemplo, vamos supor que eles aplicaram uma multa. É com base no que há, no total, mas não no 1 milhão. Baseado naquilo que tem de participação pública. Então, a multa, alguma coisa, vai ser baseada em 250 mil, se fosse o exemplo de 1 milhão. Então, eu só fiz aqui um exemplo para vocês entenderem que ou o cara pode cair do parágrafo no artigo 1º, ou pode cair aqui também. Calma, nós vamos falar pra caramba disso. Calma, calma. Olha que interessante, pessoal, essa nota aqui, ó, que a gente colocou para vocês. Onde houver um único centavo de dinheiro público envolvido, a lei de improbidade terá incidência, mesmo que seja limitada, entendeu? A repercussão. Independente da entidade exercer atividade de natureza pública ou privada, porque às vezes ela tem natureza privada, mas tem participação ali pública. Tudo bem? Legal. Agora, vamos fazer aqui uma leitura do excelente trabalho da professora Licínia Rossi no Manual de Direito Administrativo. Então, aqui a gente bebeu de algumas fontes de livros e eu gosto dos livros mais clássicos, de Pietro, Eri Lopes, tá? Eu não vou mentir, eu gosto do Carvalho Filho, mas eu gosto dos autores novos, como essa professora, porque eles não vieram ao mundo para criar grandes teses. Então, por isso, eles têm uma boa visão de trazer as melhores. Por isso que eu acho interessante. Claro que tem de garimpar para saber. Então, vamos lá. A lei de improbidade confere sentido amplo à expressão agentes públicos, diz a professora, englobando todas as categorias de agentes. Então, veja, nós vamos falar agora um pouco de sujeito ativo, depois de sujeito passivo, e depois a gente volta a falar em quem incide ou não, tudo combinando as regras do artigo 1º, o parágrafo e os outros, tá bom? Calma. Quem entra aí nesse termo agente? Cara, chefe do Poder Executivo entra, ministro, secretário, integrante das casas legislativas, senadores, deputados, vereadores, magistrados, membros do MP. Tudo isso caiu já. Caiu uma prova de nível médio do TJ, de escrevente, caiu isso. Então eu tenho de explicar. Servidores de qualquer regime, estatutário, trabalhista, calma. Portanto, para efeito da lei de improbidade, cuidado com isso, empregados de empresas públicas, sociedade de economia mista, pode sim ser sujeito ativo de improbidade, tá bom? Grifa isso porque é batata que eles perguntam. Empregado de empresa pública, sociedade de economia mista, né, ó, vereador, membro do MP, todo mundo. Eu vou falar isso umas 10 vezes. Ok. Agora, professor, eu tenho uma pergunta. Inclusive a VUNESP perguntou isso. E concessionária, permissionário de serviço público, hein? Os funcionários lá são alcançados pela lei de improbidade? Vamos ver? Vamos ver? Olha aqui, pessoal. Empregados e dirigentes de concessionárias e permissionários de serviço público não estão sujeitos à lei de improbidade administrativa. Cuidado! Mas, professor, eles prestam serviço por delegação. Ok, só que tem uma coisa, o Estado não destina a eles benefício, auxílio e subvenção. Ué, mas como é que eles recebem? Eles recebem por meio de tarifa do usuário que paga. Ok? Então, cuidado! Nesse caso aqui, não. E isso já caiu em prova de VUNESP, nível médio, na minha opinião. Um pouco de exagero, mas vamos lá. Continuando as lições aqui da professora. E eu deixei tudo aí para vocês, um material riquíssimo. Além dos agentes públicos, terceiros podem ser sujeitos de improbidade. Ué, como assim?
terceiros podem ser sujeitos de improbidade. Galera, nós vamos ver que tem o artigo 3º, eu estou falando, essa lei ela pega todo mundo. O artigo 3º, ele fala o seguinte, ó, dá uma olhada nisso. Lei, não precisa nem ter doutrina, ó. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente, induza ou concorra para a prática, ou dele se beneficie sob qualquer forma. Veja, não é servidor, mas induziu, concorreu, tal. Claro que já nós vamos ver se um particular sozinho pode praticar improbidade. Não pode. Não pode. Vocês vão ver que não pode. Sozinho não dá. Volta, professor, que eu estou gostando das lições da professora aqui. Vamos lá. Ainda, além dos agentes, terceiros podem ser sujeitos de improbidade. Aquele que, mesmo não sendo agente, induz ou concorra. Nós acabamos de ler, não precisávamos nem ter lido a doutrina da professora. Legal. Também é importante observar que o sucessor daquele que causar lesão também está sujeito às penalidades, tal. Nós veremos isso até o limite da herança. Legal. Volta para cá, que eu até nem preciso dessa parte tão grandalhona. Espera um pouquinho. Nem preciso dessa parte grandalhona. Opa, pronto. Vamos lá. Bom, agora eu vou continuar. Para fins de improbidade, então, nós vimos aí que a gente vai alcançar desde agente político, vereador, chefe de executivo. Sabemos que o presidente, né, em algum momento você vai aprender isso mais de uma vez, o professor já falou, não interessa, eu vou falar de novo, que se for o presidente da República, ele só responde por responsabilidade. Os outros têm dupla sanção. Calma. Servidores públicos regidos pelos seus estatutos. Você sabe que quando você é servidor público estadual, por exemplo, de São Paulo, você é regido pela Lei 10.261 de 68. Se você vai fazer concursos de federal, é batata você enfrentar a Lei 8.112 de 90, que é o seu estatuto. Também respondem aqui e tal. Magistrados, falei do mesmo Tribunal de Contas, Ministério Público, né, até mesmo aqui particular em colaboração, é possível, enfim. Vamos falar o conceito amplo aqui, ó, que a gente deixou. O conceito, então, pode cair numa prova, né? O conceito da lei de improbidade é amplíssimo, isso mesmo. Ele abarca pessoas que detêm algum tipo de vínculo, não só com a administração, mas também com as entidades subvencionadas ou beneficiadas ou incentivadas, fiscal ou crediticiamente, né? São sujeitos secundários. Portanto, o conceito aqui é mais abrangente, isso caiu numa prova. O conceito aqui da LIA é mais abrangente do que o próprio conceito de funcionário público que está lá no artigo 327 do Código Penal. Professor, particular pode cometer improbidade? Pode, mas toma cuidado, querido aluno, porque apesar da resposta ser sim, ele pode, cuidado, o particular não pode ser considerado de maneira isolada, mas apenas quando houver responsabilização de um agente público. Vou te dar um caso muito legal envolvendo esse ator aqui, ó. Lembra dele, ó? Ai, professor, toda vez que eu vejo, eu lembro daquela novela Viagem, ele era o malvado. Eu também lembro. Né? Então, depois a gente... Enfim, você não lembra dessa novela? Depois dá uma olhada. Então, o que aconteceu? O Guilherme Fontes, né? Todo mundo falou, ai, professor, mas não está errado o que ele fez, é improbidade. Eu falei, então, mas sozinho não dá, ele pode ser responsabilidade de outra forma. Calma. Para ser alcançado pela lei de improbidade, o particular ele tem que ter atuado conjuntamente com agentes públicos, seja induzindo, concorrendo, se beneficiando de alguma forma. O que aconteceu com o Guilherme Fontes, professor? Esse ator aqui que vocês devem conhecer, o ator global, teve um caso envolvendo dilapidação, financiamento de um filme lá e tal. E aí o que acontece? O STJ vem e extingue a ação de improbidade. À época, um aluno, poxa, professor, tribunal está tudo, né? Tudo em conluio. Eu falei, calma, o que aconteceu? Não é isso não. A maioria dos ministros entendeu que particulares não podem responder sozinhos com base na lei de improbidade, sem que também figure um agente público, como nós já falamos. A sentença, ela julgou o processo extinto, ela não analisou o mérito. Por quê? Não dá para falar em improbidade praticado exclusivamente por particular.
pode ser que ele tenha respondido na esfera civil, por uma ação de indenização que for, pelo mau uso do dinheiro, lá no filme, não interessa. Mas por improbidade sozinho é um caso, para mim, emblemático para você não errar. Tudo bem? Valeu, pessoal. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!